E aí, galera, vamos à nossa revisão, beleza? Espera aí que eu vou fazer uma apresentação da tela aqui para a gente poder fazer a nossa revisão. Estamos apresentando aí. Beleza. Revisão da matéria dada no terceiro bimestre. Etapa 5. Nós começamos com uma histologia vegetal, que é a parte da biologia que estuda os tecidos da planta. Nós vamos começar com o crescimento da planta. O crescimento ele ocorre pelo aumento do tamanho das células, tá? E também pelo aumento do número de células, pelo aumento do tamanho e pelo aumento do número. Nas plantas, existem dois tipos de crescimento. O crescimento primário, que é o crescimento obrigatório, toda planta tem que ter, e o crescimento secundário, que é o crescimento que só acontece em algumas plantas, onde há o engrossamento do caule e o engrossamento da raiz, beleza? Tá? Quem determina o crescimento primário são as gemas apicais e as gemas laterais ou axilares do caule. E quem determina o crescimento secundário são os tecidos internos, tanto do caule quanto da raiz. Então, aqui você tem o crescimento secundário e aqui você tem o crescimento primário da planta. Tá? Lembrando que aqui nessa charge aqui, ó, a gente vê um erro aqui na charge. Tá? O pai chega perto com a filha perto de uma árvore e prega um prego na altura dela na árvore. Passa o inverno, quando ele chega perto da árvore, a árvore cresceu e o prego está mais alto. Isso não existe. Tá? É mais fácil da menina ter crescido e passar do prego do que o prego crescer. Mesmo que a planta tenha crescido, ela não cresce desse jeito no galho dela. Ela vai crescer da gema para cima. Esse que é o crescimento primário da planta. O desenvolvimento vegetal, ele já envolve o crescimento e a diferenciação. O que é diferenciar? Diferenciar é fazer com que a célula perca a capacidade de divisão celular, fique com o aparelho celular mais grossa, aumenta o tamanho da célula, diminui a relação nucleoplasmática, aumenta a vacuolização, ou seja, tem menos vacúolos com tamanhos maiores, e pode haver a formação de cloroplastos, beleza? Bem, os tecidos vegetais são divididos em dois grupos. Os meristemas, que são os tecidos que nós podemos comparar com os animais como se eles fossem os tecidos embrionários, os não diferenciados da planta, e os tecidos permanentes, que seriam os tecidos diferenciados, tá? O meristema, eles são responsáveis pelo crescimento vegetal. Então, eu tenho o meristema primário, que determina o crescimento primário, e o meristema secundário, que determina o crescimento secundário. E os tecidos permanentes? São os tecidos que compõem o corpo da planta adulta. Então, eu tenho tecido permanente primário, que estão naquele corpo que a planta ainda não sofreu engrossamento. E os tecidos permanentes secundários, que vão aparecer nas plantas que engrossaram. Aqui nós temos todos os tecidos da planta. Os tecidos meristemáticos, que são os meristemas primários e os meristemas secundários, e os tecidos permanentes, que são os tecidos permanentes primários e os tecidos permanentes secundários. Tecidos meristemáticos são 4: protoderme, meristema fundamental, procâmbio e caliptrogênio. Esses meristemas primários, eles sofrem diferenciação para formar os tecidos permanentes. Então, a protoderme vai formar a epiderme, o meristema fundamental vai formar o parênquima, e o procâmbio vai formar o xilema e o floema, beleza? Ótimo. O parênquima, ele sofre uma desdiferenciação, ele vira outra vez o meristema, só que agora ele chama meristema secundário. São dois, o filogênio e o câmbio. O filogênio vai diferenciar na periderme, que vai substituir a epiderme quando a planta engrossa, tá? E o câmbio vai diferenciar no xilema e no floema secundário, que vai formar mais xilema e mais floema secundário quando a planta engrossa. E o parênquima pode se diferenciar mais ainda, formando colênquima e esclerênquima. Beleza? Vamos começar dos tecidos meristemáticos. Os tecidos meristemáticos são tecidos formados por células não diferenciadas, ou seja, embrionárias. Eles são responsáveis pelo crescimento da planta. Quais são as características dos tecidos meristemáticos? Elevado índice mitótico, parede celular fina, são aclorofilados, as células são pequenas, com baixa relação nucleoplasmática, elevada relação nucleoplasmática,
Eles têm um baixo índice de vacuolização. O que significa? Eles têm muitos pequenos vacúolos. Existem dois tipos de meristema. O primário, que se origina no embrião. Esse meristema primário, ou ele está no embrião, ou ele está nas gemas. É onde tem meristema primário, embrião e gemas. Beleza? E ele é responsável pelo crescimento longitudinal da planta. E os meristemas secundários? Eles surgem no interior do caule da raiz por desdiferenciação. O que é isso? É um tecido permanente que volta a ser meristema. Aí ele é chamado meristema secundário. Tá? Os meristemas secundários, eles desenvolvem o crescimento secundário da planta, ou seja, o crescimento em grossura, em espessura, beleza? Os meristemas primários, como nós vimos, são 4. Protoderme, ou dermatogênio, meristema fundamental, ou pleribrema, o procâmbio, ou pleroma, e o caliptrogênio. São os 4 meristemas primários. Onde que eles são encontrados? Ou no embrião, ou nas gemas. Se você pegar uma gema do ápice do caule aqui e fizer uma ampliada nela, ela vai dar exatamente o desenho do embrião. A mesma coisa se eu pegar uma raiz e também ampliar. Você também vai ter onde tem os meristemas primários. Olha aqui os meristemas primários, ó. Protoderme, que é uma camada que reveste o embrião e a gema. Meristema fundamental, que é o tecido que está no meio, no eixo central, preenchendo todo o embrião e a gema. E o procâmbio, que está entre a protoderme e o meristema fundamental, que vai dar origem ao futuro xilema e floema. A mesma coisa que está aqui, ó. Protoderme, que está preenchendo, revestindo a gema apical da raiz. O meristema fundamental, que está preenchendo todo o eixo central. E o procâmbio, que está no centro da gema apical da raiz, e ele vai dar origem ao xilema, tá vendo? Ó, se eu subir aqui, ó, eu vou ver o xilema sendo formado pelo procâmbio, beleza? Os meristemas secundários são 2, o felogênio e o câmbio. Por que eles são 2? Porque quando a planta engrossa, ela tem que resolver 2 problemas. Um é de revestimento, é resolvido pelo felogênio, que está aqui lá de fora, tá? E o outro é de vascularização, que é desenvolvido pelo câmbio, que é esse que está aqui, ó. Beleza? São os 2 tecidos meristemáticos. De onde vem o felogênio? Ele vem por desdiferenciação do parênquima cortical. E de onde vem o câmbio? Por desdiferenciação do parênquima medular. Beleza? O felogênio vai formar periderme, que vai substituir a epiderme, e o câmbio vai formar o xilema e o floema secundários, que vai engrossar o caule e a raiz. Os tecidos permanentes já são os tecidos que têm uma diferenciação celular. Então, eles pararam de sofrer mitose, eles têm parede celular grossa, com parede secundária, às vezes até terciária, eles são clorofilados ou aclorofilados, eles têm células grandes com pequena relação micoplasmática e têm um alto índice de vacuolização. A vacuolização dele é grande. Ou seja, eles têm muitos, são poucos grandes vacúolos. Beleza? São divididos em 3 sistemas. O sistema dérmico, que é o sistema de proteção e de revestimento, você tem 2 tecidos, epiderme e periderme. O sistema fundamental, que é o sistema que está no meio do corpo da planta, que é o parênquima, colênquima e esclerênquima. E o sistema vascular, que é o sistema que vai transportar seiva bruta e seiva elaborada, que é o xilema e floema. Percebam que nos 3 sistemas nós temos um representante de tecido morto. Na periderme nós temos o súber, que é morto, o esclerênquima, que é morto, e o xilema, que também é morto. Tá? É um tecido que morre para desempenhar suas funções. O sistema dérmico ou de proteção, ele é composto basicamente por 2 tecidos. A epiderme, quando a planta é fininha, toda a planta, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, é revestido pela epiderme. A epiderme é um tecido uniestratificado, ou seja, só tem uma camada de células, formado por células aclorofiladas, bem juntinhas, justapostas, que revestem todo o corpo vegetal adulto que ainda não teve, engrossamento. A epiderme, ela vem da protoderme. Na epiderme, nós temos várias estruturas de especialização.
Tá? Você tem a cutícula, que é uma camada de cera que tem em volta da epiderme para diminuir a transpiração. Você tem o estômago, que são estruturas que controlam as trocas gasosas na epiderme. Você tem as papilas, tricomas, que são estruturas que tem nas pétalas para tornar a pétala mais atraente. Você tem os pelos, aí você tem vários pelos. Pelos absorventes, pelos de diminuir transpiração, pelos urticantes, tá? São todas especializações da epiderme. A periderme já é um tecido que vai substituir a epiderme quando a planta engrossa. A planta engrossou, a epiderme vai ser substituída por esses 3 camadas de célula aqui, ó, que é o felema, o felogênio e a feloderme. Tá aqui, ó. A periderme é formada pela feloderme, o felogênio e o felema, que também chama suber. Tá? O suber é uma camada de células mortas que tem lá de fora da casca da árvore. O felogênio é o meristema secundário que forma a periderme toda. E a feloderme ela é uma camada de células vivas que está lá de dentro da periderme. Tá? Quando a periderme é formada em anos consecutivos, vai formar um conjunto de peridermes externas no caule e na raiz, mais uma periderme aqui, mais outra periderme aqui. O conjunto de todas essas peridermes a gente chama de ritidoma. Tá? Bem, o sistema fundamental já é formado por um conjunto de tecidos que fazem funções fundamentais para a vida da planta. Quais são elas? Preenchimento, armazenamento, assimilação e sustentação. Os tecidos de preenchimento são 2. O parênquima cortical, que está no córtex, e o parênquima medular, que se encontra na medula, tanto do caule quanto da raiz. Então, tanto no caule quanto da raiz, a parte central é chamada de medula. Ela é preenchida pelo parênquima medular. Está vendo aqui? Ó, o caule na raiz. E a parte externa é chamada córtex. É preenchida pelo parênquima cortical, tanto no caule quanto na raiz. Beleza? Tecidos de armazenamento. Normalmente são formados a partir do parênquima cortical. Por quê? Porque se você armazenar a substância na medula, você vai matar a planta. Então, surgem pelo acúmulo de substância reserva no parênquima cortical. Exemplo, parênquima milífero, que acumula amido, aqui ó, na mandioca, na batata. Parênquima aquífero, que acumula água, está aqui ó, no cactus, nas suculentas. Parênquima aerífero, que acumula ar, está aqui ó, na vitória régia, para flutuar. Beleza? Tecido de assimilação. Assimilar na planta significa fazer fotossíntese, é capturar gás carbônico. Eles são chamados de parênquimas clorofilianos ou clorênquimas. Você tem o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. São os 2 representantes dos tecidos de assimilação. O parênquima palissádico é assim chamado porque ele parece uma parede, formado por células justapostas, aclorofiladas, formando uma paliçada, para aumentar o número de células que absorvem a luz. Normalmente está na parte de cima da folha. O parênquima lacunoso, ele é cheio de buraquinhos, cheio de lacunas, para permitir o transporte de gases por entre o mesófilo da folha. Para quê? Para que haja fotossíntese. Beleza? Os tecidos de sustentação são 2. O colênquima, que é vivo, e o esclerênquima, que é morto. Ele é formado também pelo espessamento das células do parênquima. Por que o colênquima é vivo? Porque a substância que é usada para espessar a parede é a celulose e a hemicelulose, que são substâncias permeáveis. Quando você deposita no ângulo da célula, a gente chama de colênquima angular. E quando deposita em toda a célula inteirinha, a gente chama de colênquima lamelar. O esclerênquima já é morto porque tem depósito de lignina, que é uma substância impermeabilizante. Impermeabilizou, matou a célula. Aí você tem estruturas esclerênquimáticas toda ramificada, que são os escleritos encontrados em frutas, e as fibras, que são usadas principalmente para formar, pelo homem, né? Para formar o quê? Corda, camisa, pano, né? Fibra esclerênquimática de algodão, juta, linho, rami. O sistema vascular da planta, ele se origina do procâmbio e também do câmbio, tá? Ele transporta a seiva bruta e a seiva elaborada. Existem 2 tipos, o xilema e o floema, tá? O xilema vai transportar a seiva bruta da raiz para a parte aérea e o floema, seiva elaborada da folha para a raiz e da folha para a parte aérea também, tá? Floema não é de cima para baixo, não. É de cima para baixo e de cima para cima.
O xilema, ele é morto pelo mesmo motivo do esclerênquima, porque ele deposita lignina. Se ele deposita lignina, a célula morre, e uma vez a célula morta, ela vai se juntar com uma outra célula morta, mais uma célula morta, e vai formar um ducto contínuo que vai desde a raiz até a folha. Tá? Estas células podem ser de dois tipos. Nós temos os traqueídeos, que são mais fininhos e compridos, e os elementos de vaso, que são mais grossos e mais curtos. Eu costumo comparar o traqueídeo como um cano de PVC e um elemento de vaso como uma manilha. Qual que é mais eficiente? É lógico que a manilha vai ser muito mais eficiente no transporte. Além disso, os traqueídeos, além de serem mais fininhos, eles têm pontuações, que são placas onde não há o depósito da lignina. Então, ali passa a seiva de um traqueídeo para o outro. Tá? A pontuação é muito menos eficiente no transporte da seiva do que as perfurações que existem nos elementos de vaso. Perceba que no elemento de vaso tem realmente um buraco aqui, ó, uma perfuração que vai unir um elemento de vaso ao outro elemento de vaso até formar o ducto, que é o xilema. Lembre, gente, cada célula chama elemento de vaso. O ducto inteiro, como é que chama? Xilema. Beleza? O floema já é um tecido vivo. Por quê? Os elementos tubo-crivado que formam o floema, eles são mantidos vivos pelas células companheiras. Por que eles são mantidos vivos? Porque eles perdem o citoplasma. Para quê? Para virar um ducto, um canal também, ó. Quando eles perdem o citoplasma, eles eram para morrer, não era? Não morrem por causa das células companheiras. As células companheiras mantêm os elementos tubo-crivado vivos, tá? Os elementos tubo-crivado, eles se comunicam pelas placas crivadas, que são formadas por plasmodesmos. O que são plasmodesmos? São perfurações? Não. São pontos de contato entre uma célula vizinha com outra onde tem membrana. Aqui não é um buraco simplesmente, não. Não é uma perfuração, é um plasmodesmos. O transporte de seiva bruta, ele sobe pelo xilema e a seiva elaborada pode descer e pode subir pelo floema. Quando a gente faz uma anelagem em uma planta, você corta um anel, você retira o floema. Então a seiva que estava descendo não vai descer mais para a raiz, então ela vai acumular aqui, por isso que fica essa gordinha aqui, ó, essa parte gordinha na parte de cima. Só que com o passar do tempo, o que acontece? A raiz acaba morrendo e a planta para de absorver e a planta inteira morre. Tá? Mas no início, quando você faz o anel, a folha e os frutos que estão acima do anel vão ficar muito maiores e com muito mais doce. Por quê? Porque a seiva não desce mais para a raiz. A seiva que a folha iria descer para a raiz vai ser carregada para os frutos que vão ficar mais doces e maiores. Transpiração e transporte de seiva. A transpiração vegetal, ela é um mal necessário. Por quê? Porque a planta, quando ela saiu da água e veio da terra, ela acabou se desenvolvendo num lugar muito inóspito e ela pode secar e morrer. Mas ela precisa de transpirar para poder absorver. Por isso que ela é necessária e é um mal. É um mal porque pode matar a planta terrestre e é necessária por quê? Porque a transpiração é que vai permitir a planta absorver. A transpiração da planta acontece de duas maneiras, ou pela cutícula, que é a camada de cera que tem em volta da epiderme, ou pelos estômatos, que são estruturas epidérmicas que controlam a abertura e o seu fechamento para permitir maior ou menor transpiração. A cutícula, a transpiração cuticular é muito baixinha, porém ela é constante. E isso é que é o perigo. Por quê? Porque quando a água do solo acaba, a planta fecha os estômatos, ela para de transpirar? Não, ela continua transpirando pela cutícula. E isso que vai matar a planta. Então a transpiração cuticular, apesar de ser baixa, ela é que mata a planta. A transpiração estomática, ela já varia. Por quê? Porque ela varia de acordo com a abertura ou o fechamento do estômago. Se o estômago está aberto, a transpiração é altíssima. Se ele estiver fechado, a transpiração é zero. Tá? Quem determina essa abertura e esse fechamento do estômago? Vamos estudar o estômago. O estômago é formado por duas células parecendo feijão, células guarda, que tem um buraco no meio chamado ostíolo. Tem várias células que se comunicam com as células guarda, são as células anexas. E debaixo da célula guarda tem uma câmara chamada câmara subestomática. A célula guarda, ela tem uma parede mais espessa aqui no ostíolo. O que isso acontece? Quando a célula guarda estiver flácida, ou seja, relaxada, o ostíolo vai estar fechado. E quando a célula guarda estiver túrgida, vai haver uma pressão e o ostíolo vai abrir. Beleza?
Então, vamos ver os mecanismos que determinam a abertura e o fechamento do estômago. Quem manda é o hidroativo. A planta tem mais medo de morrer seca do que de morrer sem fazer fotossíntese. O mecanismo fotoativo, ele é menos eficiente, tá? Mas ajuda também. Antes de eu falar dos mecanismos, é importante a gente saber o que tem a ver a concentração de CO2 com a abertura do estômago. Quando a concentração de CO2 na célula guarda é grande, a quantidade de potássio cai e a célula guarda vai ficar flácida e o ostilo vai estar fechado. Quando a concentração de CO2 é pequena, o potássio vai aumentar, a célula guarda vai ficar concentrada, ela vai absorver água, vai ficar túrgida e o ostilo vai abrir. Guardem isso, tá? Vamos começar com a disponibilidade de água no solo. Se tem muita água no solo, a planta vai absorver muita água, a célula guarda vai ficar túrgida e o ostilo vai ficar aberto. Se tem pouca água no solo, a célula guarda vai ficar flácida e o ostilo vai estar fechado. Agora, luz. Se tem muita luz, a planta vai fazer muita fotossíntese. Mas quem faz fotossíntese? A célula guarda. Se a célula guarda faz muita fotossíntese, a quantidade de gás carbônico vai ficar pequena. Se a quantidade de gás carbônico fica pequena, o potássio aumenta. Se o potássio aumenta, a célula vai ficar túrgida e o ostilo vai estar aberto. Então, muita luz, ostilo abre. Pouca luz, vai ter muito gás carbônico na célula guarda, vai perder potássio, a célula vai ficar flácida e o ostilo vai fechar. O ostilo vai ficar fechado. Agora, quem manda no final das contas? É a água ou é a luz? É a água. Então, se a água manda abrir e a luz manda abrir, o ostilo vai estar arregaçado. Se a água manda abrir e a luz manda fechar, o ostilo vai estar aberto. Se a água manda fechar e o ostilo manda abrir, o ostilo vai estar fechado. Se a água manda fechar e a luz manda fechar, o ostilo vai estar completamente fechado. Beleza? A transpiração total de uma planta é dada pelo somatório da estomática mais a cuticular, não é assim? Então, quando eu coloco uma planta numa condição com muita água e muita luz, a transpiração dela vai ser muito alta. Ela vai tirando água do solo, até chegar um momento que começa a faltar água no solo. O que ela pode fazer? Ela começa a fechar os seus estômatos. Fechamento do estômago. Acontece no tempo 1. Aí vai fechando um estômago, 10, 15, 20, 1000, 1 milhão de estômagos. Vai fechando, até chegar um momento que a água do solo já está muito baixa e o estômago está completamente fechado. Daí para frente, a transpiração para? Não, a transpiração cuticular é que continua. Como a transpiração cuticular ela é constante desde o início, eu posso fazer um cálculo aqui, onde eu tenho a transpiração total, menos a transpiração cuticular, vai me dar a transpiração estomática, que mantinha-se constante quando tinha água no solo, era constante. Quando começou a faltar água no solo, começou a fechar o estômago, começou a diminuir a transpiração estomática, até ela zerar. Quando ela zerou, a transpiração total é igual à transpiração cuticular. Beleza? A evapotranspiração é um fenômeno natural que acontece quando a água é evaporada pela água, pela terra e pelas coberturas vegetais. A gente chama esse somatório de evapotranspiração. Acredita-se que 1 hectare de milho consiga evapotranspirar uma piscina olímpica durante o seu crescimento. 500 mil litros d'água. Essa evapotranspiração ela é muito importante para a formação dos rios aéreos. Por exemplo, aqui no Brasil existe um rio que vem da Amazônia e deságua no nosso Planalto Central, ali onde tem o Pantanal Mato Grossense, São Paulo, sul de Minas. Aquela região ela é bem irrigada por causa desse rio aéreo que vem da Amazônia. A glutação ou a sudação é diferente de transpiração. Por quê? Porque aqui é eliminação na forma de gotas, de água na forma de gotas. Isso só acontece com a planta que tem hidatódio, que é uma estrutura especializada em liberar a seiva bruta que vem do xilema, tem que ter uma umidade relativa do ar muito alta e o solo tem que estar úmido. Aí a planta elimina a água na forma de gotículas. Está aqui as gotículas, tá? A absorção vegetal, ela acontece principalmente pela zona pilífera. 90% do que a planta absorve vem pela zona pilífera. 9% vem da região suberosa ou de ramificação da raiz. 1% vem da absorção foliar, que é muito pequena, mas existe. A absorção, quando ela acontece na zona da raiz, ela acontece pelo simplasto e pelo apoplasto. Vamos começar pelo simplasto.
O simplasto, a água é absorvida, cai dentro da célula, passa pelo citoplasma da epiderme, cai pelos plasmodesmos no citoplasma do parênquima cortical, vai pelos plasmodesmos, passa pela endoderme, passa no parênquima medular e sobe pelo xilema até chegar lá em cima na planta. É um caminho muito simples que passa por dentro da célula. Para tentar absorver mais, a planta criou o apoplasto, que é o caminho onde a seiva passa por entre as células. Bem, esse caminho é perigoso, por quê? Porque ele pode sufocar as células se ele passar para a medula. Então, na região da endoderme, a planta dá um jeito de proibir a passagem do apoplasto. Isso se dá pelas estrias de Gaspari nas dicotiledôneas e pelo reforço em U, que impede que a água continue passando pelo espaço intercelular. Então, tem que cair dentro da célula do parênquima cortical, cai no xilema e sobe até a planta lá em cima. A seiva bruta, ela é formada por água, mais sais minerais, é transportada pelo xilema ou vaso lenhoso, sempre da raiz para a parte aérea, vai sempre subir na planta. E a seiva elaborada, que é formada por água mais fotoassimilados, são produtos da fotossíntese, ela é sintetizada na folha, onde ela é produzida, né? E ela é transportada para o dreno. O que é o dreno? O dreno pode ser a raiz, pode ser outra folha, pode ser uma flor, pode ser uma semente, pode ser um fruto. Então, dreno é todo lugar da planta onde há necessidade de seiva elaborada. Xilema só sobe, tá certo. Floema pode descer e pode subir, tá? Cuidado com isso. A teoria da coesão-adesão proposta por Dickson é que explicou o transporte de seiva bruta. Segundo Dickson, o xilema é formado por um tubo capilar contínuo que vai desde a raiz até a folha, passando pelo caule até a folha. Esse tubo é tão fininho que a força de adesão entre a seiva e a parede do frasco e a coesão entre a seiva, uma molécula d'água da seiva e outra molécula d'água da seiva, mantém o xilema cheio de líquido até a folha. Tá? Beleza. Agora, isso explica como é que ele está cheio, mas não explica como é que sobe. Quando a folha transpira, a transpiração foliar vai fazer o mesófilo da folha ficar hipertônico. Então, ele puxa a água do xilema. Isso chama pressão negativa foliar, que surge pela transpiração da folha. Por isso que a transpiração é um mal necessário. Mas ele mesmo percebeu, o Dickson, que quando você corta um cabinho numa folha, ele continua pingando. Então não é só sugar, não. Tem alguma coisa que está empurrando a seiva. O que é essa alguma coisa? É a pressão positiva da raiz, ou também chamada pressão mátrica. A pressão mátrica surge quando a raiz absorve sais minerais de maneira ativa, gastando energia. A concentração de sal dentro dela vai ficar alta, hipertônica, ela vai puxar a água do meio, vai ficar uma pressão positiva que vai empurrar a seiva pelo xilema, fazendo com que a seiva suba pelo corpo da planta. O transporte de seiva elaborada, já é mais difícil de explicar, foi Munthe que explicou. Para entender, eu tenho que entender que o vaso liberiano, o floema, ele é formado por elementos privados que estão vivos. Se eles estão vivos, ele tem membrana. Se ele tem membrana, vai acontecer osmose nele. A osmose é fundamental para entender o transporte de seiva bruta pelo corpo da planta. Para tentar explicar, Munthe fez o seguinte, ele pegou 2 frascos com água, volta aqui o frasco A e o frasco B, uniu os frascos por um tubo, que ele chamou de tubo de vidro 2. Colocou um osmômetro com grande concentração de açúcar, de sacarose, no frasco A. E um osmômetro com pequena concentração de açúcar, 0,1 mol de sacarose, no frasco B. E uniu os 2 osmômetros pelo tubo 1. No primeiro momento, ele percebeu que a água é sugada pelo osmômetro 1, é empurrada pelo tubo 1 e leva consigo a sacarose até o tubo 2, que libera a água no frasco B, que vai mandar essa água pelo tubo 2 até o osmômetro 1. Então, há um fluxo horário desse jeito aqui. Só que esse fluxo ele começava muito rápido, depois ele se interrompia. Por quê? À medida que a sacarose era levada para o osmômetro 2, as concentrações dos 2 se igualavam. Quando igualava, a pressão osmótica zerava o movimento. Aí,
os críticos da sua teoria falaram que isso ia parar o movimento na planta. O que ele pensou então? Vamos lá. Ele comparou o osmômetro 1 com o mesófilo foliar, o frasco A com a folha, o osmômetro 2 com o mesófilo da raiz, o frasco B com a raiz, o tubo 1 com o xilema, floema, desculpe, e o tubo 2 com o xilema. Então, o que ele falou? A folha nunca vai se igualar à raiz, por quê? Porque ela está sempre produzindo glicose através da fotossíntese. Quando ela produz glicose através da fotossíntese, ela manda essa glicose pelo floema até a raiz. Só que a raiz gasta essa glicose, porque ela consome a glicose. E a raiz manda a água para a folha. E esse processo nunca vai parar. Entenderam? O transporte da seiva bruta, ele sobe pelo xilema, e o transporte da seiva elaborada, ele pode descer ou pode subir pelo floema. Hormônios e movimentos vegetais. Os hormônios, ou fito-hormônios, eles são substâncias produzidas em pequena quantidade e transportadas para uma outra área do corpo, onde eles afetam o metabolismo celular. Os fito-hormônios, eles são conhecidos há pouco tempo. Foram isolados em 1926 pelo Wentz. Como é que o Wentz fez para isolar o fito-hormônio? Ele cortou um coleóptilo de uma planta que estava em germinação e colocou esse coleóptilo em cima de uma gelatina. Deixou um certo tempo e desceu um caldo do coleóptilo para a gelatina. Tanto é que a gelatina ficou marrom aqui. Tá vendo? Aí o que ele fez? Ele cortou o coleóptilo de 4 plantas. Deixou uma sem nada, a outra ele colocou gelatina pura, na outra ele colocou gelatina com a substância que desceu do coleóptilo, e na outra ele colocou gelatina com a substância e cortou ao meio. A primeira planta que ele cortou não cresceu. A segunda que ele colocou a gelatina também não cresceu. Isso significa que a gelatina não tem nada a ver com crescimento. A terceira que ele colocou gelatina com a substância passou da gelatina para a planta e fez a planta crescer. E na quarta, como ele cortou, só desceu a substância de um lado. Então, só de um lado da planta que cresceu. E aí a planta, de vez de crescer assim, ela fez esse tipo de movimento. O que justificava o crescimento da planta em direção à luz, o fototropismo. Beleza? Comparando os hormônios animais com os fito-hormônios, nós temos que os hormônios vegetais, ele tem composição química muito mais simples e são produzidos em tecidos. E os hormônios animais são muito mais complexos e são produzidos em glândulas. As auxinas são um conjunto de hormônios derivados do ácido acético. Nós temos o AIA, ácido indoleu acético, o ANA, ácido naftaleno acético, e o 2,4-D, que é o 2,4-diclorofenóxiacético. A auxina, ela é sempre produzida no tecido meristemático. Onde tem tecido meristemático? Na gema, no embrião e em folhas jovens. Tá? Ela é transporte polarizado. O que é isso? A auxina sempre é transportada de cima para baixo, de célula a célula, por difusão. Bem, se ela desce por gravidade, à medida que ela vai descendo, ela vai aumentando ou vai diminuindo a concentração? Gente, vai diminuindo e muito. Até chegar na raiz, uma concentração muito baixa. Por isso é que as raízes têm uma resposta, elas são muito mais sensíveis à auxina do que o resto da planta, porque elas respondem a uma concentração muito mais baixa de auxina. As auxinas apresentam efeitos diferentes em concentrações diferentes. Por exemplo, a raiz, como ela é muito mais sensível, a concentração ideal que faz uma raiz crescer é 10 a menos 10 mol por litro. Olha aqui, ó, 10 a menos 10 mol por litro vai fazer a raiz ser estimulada. Se você aumenta essa concentração, a raiz vai passar a ser o quê? Inibida. A gema já tem uma concentração de estímulo muito maior. E o caule, muito maior. Por quê? Porque cá em cima no caule tem muito mais auxina do que lá embaixo. Beleza? Efeitos das auxinas. Estimula o crescimento da planta pelo alongamento celular. Vamos lembrar disso. A auxina alonga a célula. Enraizamento de estacas. Olha aqui que interessante. No caule, onde a concentração de auxina é alta, as raízes são inibidas ou estimuladas? Olha aqui no gráfico da raiz. São completamente inibidas. Por isso que é muito incomum encontrar raiz no caule de planta. Aí eu quero fazer uma muda de um galho de uma roseira. O que eu faço? Eu pego esse galho, corto ele, corto a gema apical para parar com a produção de auxina, lavo bem esse galho e coloco ele num vaso com água. Eu vou diluir a auxina do galho até uma concentração tão baixa
que vai passar a estimular a raiz. E aí eu tenho as estacas, né? As minhas mudas todas enraizadas. Enraizamento de estacas. Dominância apical. É o fenômeno onde a gema da ponta da planta produz tanta auxina que ela inibe as gemas laterais que estão abaixo dela. Mas à medida que a auxina vai descendo, a concentração vai diminuindo. As gemas que estão lá embaixo no corpo da planta, elas já podem crescer. Perceba que a gema apical só inibe as que estão imediatamente abaixo dela. Para quebrar a dominância apical, você pode fazer a poda, que consiste em retirar a gema apical, ela para de produzir auxina, a concentração de auxina cai e as gemas laterais germinam imediatamente e a planta vai ficar baixinha, cheia de galhos. Ou você pode plantar uma planta, uma muda, num lugar muito iluminado. A quantidade de luz vai diminuir a concentração de auxina e vai fazer com que a planta cresça pouco e cresça cheia de galhos. Beleza? Tropismo é outro efeito das auxinas. Quando o sol bate em cima da planta, a auxina é produzida e desce normal, do jeito que nós já comentamos lá atrás. Por outro lado, se você coloca a luz só de um lado, a auxina ela é degradada pela luz e ela se movimenta para o lado mal iluminado. Então, o lado mal iluminado vai ficar muito mais concentrado do que o lado bem iluminado. Como o caule cresce mais onde tem mais, ele vai crescer muito mais onde tem maior concentração de auxina. Então, o caule vai dobrar em direção à luz. Olha aqui, a mesma explicação. Ó. Luz está vindo de cá. Esse verde aqui ó, é a concentração de auxina mais concentrada do lado escuro. O caule cresce mais onde tem mais e cresce menos onde tem menos. Portanto, o caule vai crescer em direção à luz. Fototropismo positivo. A raiz, ela cresce mais onde tem menos e cresce menos onde tem mais. Portanto, a raiz vai ter um fototropismo negativo. O geotropismo é a mesma coisa praticamente. Você põe a planta deitada, a auxina vai descer para o lado de baixo, vai ficar mais concentrada na parte de baixo. Tá vendo aqui, ó, tanto no caule quanto na raiz. Só que o caule cresce mais onde tem mais. Ele vai crescer contra a gravidade, geotropismo negativo. E a raiz cresce mais onde tem menos. Ela vai crescer a favor da gravidade, geotropismo positivo. Beleza? Efeito herbicida. Nós vimos aqui no gráfico, ó, que quanto maior a concentração de auxina, mais ela inibe. Se você colocar 1 mol de auxina, até o caule, olha, projeta aqui os galhos, ó, os gráficos. Até o caule vai ser inibido. Então, quando eu coloco uma auxina em muita concentração, ela pode ser usada para matar a planta. A gente chama esse de efeito herbicida, matar a erva. Tá? Agora, cuidado, não podemos aplicar esse herbicida de alta concentração no dia chuvoso, nem depois de uma irrigação. Senão, vai ter um efeito colateral. Tá? O hormônio que está em alta concentração, 1 mol, ele vai ser diluído e ele vai passar a estimular aquele mato, em vez de inibir. E a queda de folhas também é um fenômeno das auxinas. Quando a folha, o fruto e o galho estão jovens, ele produz auxina, a auxina desce pelo cabo da folha e a planta entende que essa folha é jovem, nada acontece. Quando essa folha, esse fruto, esse galho fica velho, amarelo, aqui, tá vendo? Ele para de produzir a auxina para de descer, o galho entende que essa folha está velha, vai formar uma camada de células mortas, que a gente chama de fase de abscisão, e a folha cai, beleza? Ou fruto ou o galho cai. A giberelina é um hormônio que tem um efeito muito parecido com a auxina, estimula o crescimento da célula, tá? Só que ele é transportado pelo floema. Ele é produzido pelo meristema também, mas ele é transportado pelo floema. Então, a auxina só desce. A giberelina pode subir ou descer. Tem uma coisa interessante, que tem umas plantas que eram usadas para experimento em genética, a ervilha, e tinha uma planta lá que era anã. Quando eles punham essa planta anã num vaso que tinha um fungo chamado giberela, essa planta crescia. Eles verificaram que essa planta era anã porque ela tinha um defeito no gene que produzia o ácido giberélico, tá? Que é o mesmo ácido que é produzido por esse fungo. Quais são os efeitos da giberelina? Estimulam o alongamento da célula, estimulam a floração, quebram a dormência de gemas e sementes e promovem o desenvolvimento de frutos. Beleza? Dormência, gente, é um fenômeno
onde as gemas e as sementes não germinam todas no mesmo tempo. Para quê? Para que hajam várias gemas e várias sementes em anos consecutivos. Isso é uma planta mesmo, produz uma inibição, né? Ela faz a gema e a semente dormir, por isso que chama dormência. A giberelina, ela tem o efeito de quebrar essa dormência, tá? Para que a semente e a gema germinem. A citocinina já é um hormônio produzido na ponta da raiz, na gema apical da raiz. Portanto, ela é transportada pelo xilema, ela sobe no corpo da planta. Ela tem o efeito de promover a citocinese, ou seja, ela pega uma célula vegetal e faz essa célula vegetal dividir. Ela sofre divisão celular, tá? Portanto, ela vai estimular também o crescimento, estimula a divisão celular e estimula a floração e também quebra a dormência de sementes e gemas das plantas, beleza? Elas também determinam o desenvolvimento de frutos, tá? Muito parecido com os efeitos da giberelina. O etileno já é um hormônio gasoso. Ele é produzido nas regiões da planta onde há uma injúria. O que é uma injúria, gente? É um machucado, quando a planta está machucada. É por isso que a gente vê, às vezes, os agricultores batendo com um facão no caule de uma mangueira, onde tem várias mangueiras. Quando você machuca o caule com um facão, ele produz o etileno e automaticamente as mangueiras vão aumentar a floração, vão florir tudo ao mesmo tempo, tá? E outro costume que tem a ver com etileno é riscar os frutos verdes para que eles possam madurar mais rápido. Então, às vezes, você colhe um mamão verde, risca para ele madurar mais rápido. Então, efeitos do etileno estimulam a senescência. O que é senescência? Envelhecimento ou amadurecimento, no caso do fruto. E estimula a floração. É muito comum também usar um gás chamado carbureto, que não é o etileno, mas é meio que isômero ao etileno, parecido com o etileno. E ele estimula a floração de abacaxi, né? Às vezes um caminhão de banana é levado para o Ceasa, e ele chega lá no Ceasa, ele é colocado dentro de uma garagem cheia de gás carbureto. Estimula a maturação daquela banana que está toda verde, no outro dia ela vai ser vendida e ela já vai estar maturada. Bem, o último hormônio é o ácido abscísico. Ele é o único hormônio inibidor. O que é isso? Mas, Flávio, nós vimos que a auxina também inibe. Calma, a auxina ela tem uma concentração ideal que ela estimula. Ela vai inibir quando ela está com excesso. O ácido abscísico, não. Na concentração ideal, ele inibe. É ele que vai provocar, então, aquela dormência que eu falei lá, tá? Ele é produzido nas folhas e no caule e na coifa da raiz, e é transportado tanto pelo xilema quanto pelo floema. Quais são as funções do ácido abscísico? Ele induz a dormência de sementes de gemas, tá? Por exemplo, uma planta desenvolve num inverno muito rigoroso. Então, no verão, ela floresce, produz semente. A semente cai no chão, e se ela germinar, a plantinha, filhotinho, vai estar crescendo num momento que vai ter uma geada enorme, 2 metros de neve. Ela vai morrer. Então, o que a planta faz? Ela induz a semente a ficar dormente, essa semente cai no chão e não germina, fica quietinha ali. Passa pelo inverno, acabou o inverno, ela quebra a dormência com giberelina e citocinina, e aí a semente germina, ela vai ter o verão inteiro para se desenvolver. Isso acontece com sementes e com gemas, tá? Quem faz isso, quem induz a dormência, é o ácido abscísico. Queda de folhas, aquela camada de abscisão que nós vimos lá, e de frutos maduros, e fechamento de estômago, principalmente em plantas que vivem em locais muito secos e muito iluminados, como é o caso de cactos. O ácido abscísico, ele induz o fechamento dos estômagos desses cactos. O movimento vegetal, ao contrário do que muita gente pensa, vegetal não anda. Anda sim, movimenta sim. Você tem 3 tipos de movimento vegetal. Os tactismos, que é o movimento por deslocamento, os tropismos, que é o movimento por crescimento diferencial, e pau que nasce torto nunca se endireita, tá? Eles são irreversíveis, e o crescimento nástico, ou os nastismos, que é o movimento por variação da turgescência da folha. Esses já são reversíveis, beleza? Vamos começar dos tactismos. Os tactismos são movimentos por deslocamentos estimulados e orientados por um estímulo externo. Como assim?
a planta vai andar ou a favor ou contra um estímulo. Vamos dar um exemplo. Fototactismo positivo. É o que acontece com os cloroplastos quando eles estão dentro da célula e a célula é iluminada só de um lado. Eles vão tudo para aquele lado lá, através do movimento de ciclose. Chama fototactismo positivo. A mesma coisa acontece com as algas. A euglena, ela vai nadando em direção à luz. Fototactismo positivo. Fototactismo negativo. É o que a gente viu com a auxina agora mesmo. O lado iluminado da planta, a auxina vai migrar para o lado não iluminado. Então, tem um fototactismo negativo. Quimiotactismo positivo. É o que acontece com o anterozoide. Quando ele é produzido no anterídeo, ele vai nadando até o arquegônio e lá dentro ele fecunda a osfera. Como é que ele encontra o arquegônio? O arquegônio produz uma substância que vai atrair o anterídeo, o anterozoide, até ele. Beleza? Tropismos são os movimentos por crescimento diferencial, portanto, são irreversíveis, tá? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Não é assim? Tá? O fototropismo positivo, nós estudamos agora mesmo, é o caule crescendo em direção à luz. Por que ele cresce em direção à luz? Porque ele cresce mais onde tem mais. Então, ele vai crescer virado para a luz. O fototropismo negativo é o que acontece com a raiz. Ele vai crescer mais onde tem menos. Então, ele vai crescer contra a luz. Geotropismo positivo é o que nós vimos agora mesmo. O caule cresce mais onde tem mais. Então, ele vai crescer contra a gravidade. Geotropismo negativo é o do caule. E o positivo é o da raiz. A raiz cresce mais onde tem menos. Então, ela vai crescer em direção à gravidade. O quimiotropismo positivo é o tubo polínico crescendo em direção à osfera. Tá? A osfera produz uma substância química e faz o tubo polínico encontrá-la. O tigmotropismo, deixa eu ajeitar aqui um bocadinho. O tigmotropismo, tigmo, toque, tem a ver com toque. É o que acontece com algumas plantas, como a uva, como o chuchu, como a abóbora. Elas têm uma estrutura que é uma folha modificada, parece uma gavinha. Parece não, é uma gavinha, tá? Essa estrutura, ela cresce ao redor de anteparos, como arame, como bambu. Para quê? Para sustentar a planta ereta, tá? Como é que essa gavinha cresce? Ela encosta no arame, ela vai crescendo só ao redor daquele arame, desse jeito assim, fazendo com que a planta fique sustentada, beleza? O último tropismo que tem é o heliotropismo. Muita gente vai falar que o heliotropismo ele é reversível, porque o girassol ele vira para lá e vira para cá, vira para lá e vira para cá. Não, não. O girassol ele cresce assim, ó. Ele cresce com o caule dele todo torto. Então o caule dele vai ficar todo contorcido, tá? Então o movimento do girassol não é helionastismo, é heliotropismo, beleza? Agora aqui tem um dispositivo muito legal que mostra a anulação do efeito da gravidade, do geotropismo. Quando você põe um vaso deitado, o caule cresce para cima e a raiz cresce para baixo, não é isso? Geotropismo negativo e geotropismo positivo, não é isso? Agora, quando você põe o vaso num dispositivo de relógio, onde ele fica rodando, a auxina nunca vai acumular de um lado. Portanto, o caule vai continuar crescendo na horizontal e a raiz também vai continuar crescendo na horizontal, beleza? O estiolamento acontece quando uma planta é colocada num ambiente mal iluminado. Aqui tem uma planta de feijão num ambiente bem iluminado. O caule dele está grossinho e a folha dele está verde. Quando essa planta é colocada no ambiente mal iluminado, o que ela quer? Ela quer crescer rápido. Para quê? Para ir atrás da luz. Então o caule vai ficar fininho, as folhas vão ficar todas amarelas, numa tentativa de correr atrás da luz. Isso chama estiolamento. Beleza? Bem, os nastismos já são movimentos devido à variação da turgescência, tá? Então eles já são reversíveis. Para que haja um nastismo, a planta tem que ter uma estrutura chamada pulvino, que é exatamente isso aqui, ó. É uma região na axila da folha que pode ficar mais túrgida ou menos túrgida. Se ela ficar túrgida, a folha abre. Se ela ficar flácida, a folha fecha. Fica túrgida outra vez, abre. Ficou flácida, fecha. Então é reversível. Tigmonastismo é o nastismo que acontece pelo toque. É o que acontece aqui nessas plantas insetívoras e naquela dorme-maria, a mimosa pudica. Quando você encosta na dorme-maria, ela fecha
as folhas dela. A mesma coisa a planta insetívora. Quando o inseto pisa ali, ela fecha o inseto lá dentro. Bem, o sismonastismo é um movimento nástico que acontece pela movimentação sísmica da Terra. Então a Terra vai rodando. Se você for numa plantação de feijão, de dia as folhas estão abertas, de noite elas estão fechadas. De dia aberta, de noite fechada. Se você gravar vários dias, depois colocar em câmera acelerada, vai parecer que ela está batendo palco, que ela está aplaudindo alguma coisa. É o sismonastismo, beleza? A vernalização é um fenômeno que os agrônomos desenvolveram, que é o seguinte: uma planta que desenvolve num ambiente muito frio de inverno, ela cria a dormência da sua semente para que a semente não germine no inverno. Quando você vai plantar uma planta dessa aqui no Brasil, que não tem um inverno rigoroso, ela, por exemplo, o trigo e a cebola, se você plantar a semente do trigo, a semente da cebola no chão, ela não vai germinar nunca. Por quê? Porque ela nunca vai passar pelo inverno. Então você tem que pegar essa semente do trigo ou essa semente da cebola, colocar ela algumas horas, ou às vezes até dias, dentro da geladeira, vai depender da semente, tá? Isso vem bem explicado no pacotinho de semente quando você compra. Durante esse tempo que ele ficou dentro do freezer, tá? Ela vai quebrar a dormência. De que maneira? Ela vai produzir giberelina e citocinina, tá? E essa giberelina e essa citocinina vai inibir o efeito do ácido abscísico. E as sementes, depois, quando são plantadas no chão, elas germinam na grande maioria delas. Isso chama vernalização. O fotoblastismo, tá? Ele acontece, é muito parecido com a vernalização. Só que agora o fenômeno que vai determinar se vai florescer ou não, ou vai germinar ou não, é a luz, não é o frio, tá? Sementes fotoblásticas positivas são sementes são pequenininhas, fininhas, e elas germinam precisando de luz, tá? Normalmente são plantas que desenvolveram no campo, não são plantas que desenvolveram no meio da floresta, não, tá? Sementes fotoblásticas negativas são sementes que precisam de se desenvolver no escuro ou na profundidade do solo. Obviamente, são sementes maiores, que têm uma grande quantidade de reserva. Ô, Carol, por favor. Fecha isso aí. São sementes que precisam de uma... Desculpa, tá, gente? É porque me interrompeu aqui. São sementes que precisam de uma quantidade de reserva maior para germinar. Entendeu? Beleza? Fotoperiodismo. O fotoperiodismo é uma maneira que a planta tem de se encaixar no meio ambiente. Nós sabemos que à medida que o inverno vai se aproximando, o tamanho do dia vai diminuindo o número de horas de dia, vai diminuindo o número de dia, vai diminuindo, aí vem o inverno. Passou pelo inverno, aí vai acontecer o contrário, o número de horas de dias vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vem o verão. Então, dessa maneira, se os dias estão diminuindo, a planta sabe que vem o que pela frente? O inverno. Se os dias estão aumentando, a planta sabe que vem o que pela frente? O verão. Então, dessa forma, a planta consegue, como é que fala? Identificar se está vindo o verão ou se está vindo o inverno, beleza? Bem, assim, você tem planta que tem indiferente. A planta indiferente é aquela que não quer saber se é verão ou inverno. Ela cresce. Atingiu a fase adulta, ela floresce. Tá? É assim o tomate, é assim o milho, é assim o arroz. São plantas indiferentes. Plantas de dia longo são aquelas que vão florescer se elas têm mais luz do que o fotoperíodo crítico. Deixa eu explicar isso. Fotoperíodo crítico é uma quantidade X de luz que a planta tem como marcador. Se a quantidade de luz se o tamanho do dia estiver menor do que o fotoperíodo crítico, ela não floresce. Está aumentando, está aumentando. Passou do fotoperíodo crítico, aí ela floresce, porque ela sabe que está vindo o verão. É uma planta de dia longo. Elas florescem no verão. Espinafre, rabanete. Agora, por outro lado, quando o dia está longo, a planta não floresce, está longo, não floresce, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando ele passou abaixo do fotoperíodo crítico, são as plantas de dia curto. Essas plantas são adaptadas ao inverno, elas vão florescer no inverno. É o que acontece com o café, que floresce em julho, por exemplo.
morango, feijão é assim, tá? Elas são plantas de dia curto. Então, peraí, cuidado. Não é o fotoperíodo crítico que vai determinar que uma planta é de dia longo ou dia curto, não. O que vai determinar que uma planta é de dia longo ou dia curto, se ela precisar de mais luz que o fotoperíodo crítico, planta de dia longo. Se ela precisar de menos luz que o fotoperíodo crítico, planta de dia curto. Foi identificado um pigmento chamado fitocromo, que é o pigmento azul, que tem nas plantas, que muda o seu comportamento de acordo com o comprimento do dia. E aí, então, olha, vamos fazer aqui uma observação. Uma planta de dia curto. Quando o dia estava longo, ela não floresceu. Quando o dia ficou curto, aqui, ó, é o número de horas de dia e o número de horas da noite. Quando o dia ficou curto, ela floresceu. Agora, olha aqui, uma planta de dia longo. Quando o dia estava longo, ela floresceu. E quando o dia ficou curto, ela não floresceu. Aí estudos mostraram que não é a quantidade de luz que vai mudar o fitocromo, não. Olha que doideira. É a quantidade de escuro. É a falta de luz que vai mudar o fitocromo. Então, uma planta de dia curto, ela não precisa de um dia curto para germinar. Ela precisa de uma noite longa para germinar. Olha aqui, ó. Quando eu coloco ela no dia curto, ela era para florescer, não era? Por que ela não floresceu? Porque eu peguei a noite longa dela e iluminei 2 horas aqui no meio. Para ela, para essa planta, ela vai ter um dia curto, uma noite curta, um dia curtinho e uma noite curta. E aí, como ela não tem uma noite longa, ela não floresce. Tá vendo? Então, uma planta de dia curto, na realidade, é uma planta de noite longa. Bem, por outro lado, uma planta de dia longo, ela não precisa de um dia longo para florescer. Porque senão ela era para florescer, não era para florescer aqui, ó, que aqui tem um dia curto. Ela precisa de uma noite curta para florescer. Olha aqui, ó. Aqui o dia está curto, não era para florescer. A noite está curta, floresceu. A noite está curta, floresceu. Entenderam? Tá? Assim, nós acabamos a nossa revisão. Espero que vocês façam uma boa prova. Vou parar a minha apresentação aqui, tá? E que tenham sucesso na nossa prova. Beleza? Um abraço a todos.